Pessoal, vou apresentar aqui para vocês algumas projeções para a dinâmica da pandemia da Covid-19 no estado do Ceará. O que nós temos aqui é a curva histórica da média móvel de óbitos em todo o estado, desde o início da pandemia. Nós podemos observar que tudo começou aqui mais ou menos em março de 2020, onde nós tivemos um aumento rápido do número de óbitos, chegando aqui a um platô, a um pico em torno do dia 11 de maio, em seguida um decréscimo nessa curva de óbitos. E atualmente, a partir do início de 2021, nós tivemos aqui um novo aumento nessa curva de óbitos. Utilizando o modelo epidêmico SIR, nós traçamos algumas projeções para a curva de infectados. Então, o que se pode observar, nós estamos atualmente aqui em torno desse ponto, em meados de março. O que podemos observar é que essa curva ainda continuará crescendo, chegando aqui a uma região de máximo em torno do dia 7 de abril. Tá? A partir desse momento, nós teríamos um decréscimo nessa curva de infectados. Lembrar que esses resultados consideram a manutenção da taxa de contágio atual, que é maior do que 1. Ok? Essas curvas podem variar para mais ou para menos. Se nós tivermos um aumento da taxa de contágio, então essa curva tende a se acentuar. Vai demorar mais para ela cair. Por outro lado, se em algum momento aqui, nos próximos dias, tivermos uma diminuição nessa taxa de contágio, então essa curva tende a cair mais rápido. Tá? E esses fatores serão determinantes para o número de óbitos nas próximas semanas. E justamente falando dos óbitos, o que nós podemos observar é que nós tivemos um descolamento aqui nessa curva de óbitos a partir do final da primeira semana de janeiro, o início da segunda semana de janeiro. E aí começamos a ter essa crescente no número de óbitos. Em torno, mais ou menos, na primeira semana de março, a gente chegou aqui em uma média móvel entre 50 a 70 óbitos diários. Considerando a manutenção da taxa de contágio atual, o que nós podemos observar é que esses óbitos tenderão a crescer ainda mais, chegando aqui numa região de máximo em torno do dia 1º de maio. Isso pode ser uma semana antes ou uma semana depois. Aqui é apenas uma projeção. Tá? Então vejam que nós ultrapassaríamos a barreira de 100 óbitos, de média móvel de 100 óbitos diários, se a taxa de contágio atual for mantida. Então, mais uma vez, é importante reduzir essa taxa de contágio para que reduza o número de infectados nas próximas semanas e, consequentemente, essa curva de óbitos tenda a achatar mais e cair mais rápido. Vale ressaltar, então, que esses resultados consideram o modelo epidêmico SIR. É possível haver um desvio em relação aos dados reais, à realidade e essas projeções. Esse desvio se deve também devido ao lapso temporal entre os casos que estão atualmente em investigação e os casos que foram confirmados de Covid. Tá? E, além disso, uma mudança nessas curvas certamente ocorrerá de acordo com a taxa de contágio durante as próximas semanas. Se essa taxa de contágio aumentar, essas curvas que eu mostrei tendem a subir e vão demorar mais a cair. Por outro lado, se nós conseguirmos reduzir essa taxa de contágio, nas próximas semanas essas curvas cairão mais rápido, o que representará menos vidas perdidas e menos sobrecarga sobre o sistema de saúde. Obrigado.